Fala galera, tudo bem com vocês? Então se você quer ser um aluno eficaz, vem comigo! Na aula de hoje iremos revisar algumas fórmulas sobre logaritmos, que será muito importante no desenrolar das questões. Então antes disso, vamos fazer aqui esse lembrete, que foi explicado na aula anterior. Então, esse lembrete diz assim: log de 1 na base b igual a 0 e log de b na base b igual a 1. Quando o expoente está no logaritmando, passa ele para frente e vai multiplicando. Esse samba log é muito divertido. Se ele está na base, vai para frente invertido. Então, se é invertido, vai ficar 1 sobre m, Olha, aqui o Tom Ninja tem muita paciência. Se é antilog, vai dar uma potência. O log do produto quer dizer multiplicação, vai dar uma soma, é o que você está vendo aí. Ó, separando aqui. E se for na divisão, vai dar diferença. Diferença é subtração. E não tem complicação. Bastante atenção agora, que depois que você aprender, não vai esquecer mais. Log de 1 na base b igual a 0 e log de b na base b igual a 1. Quando o expoente está no logaritmando, passa ele para frente e vai multiplicando. Esse samba log é muito divertido. Se ele está na base, vai para frente invertido. Aqui o Tom Ninja tem muita paciência. Se é antilog, vai dar uma potência. Agora, o log do produto vai dar uma soma, é o que você está vendo aí. E se for na divisão, vai dar diferença e não tem complicação. Então, se você perceber, nessa propriedade aqui está multiplicando no logaritmando. Então, separa somando. E na divisão, é só separar subtraindo cada parte do logaritmo. Sacou? Então, nesse exemplo 1, temos aqui log de 2 e log de 3, já é um valor tabelado, que ele está afirmando aqui, que o log de 2 vale 0,30 e o log de 3, 0,48. E pede para calcular o log de 36. O que fazer? Olha bem, se eu quero descobrir o log de 36, lembrando que a base não aparece. E quando a base não aparece, a base é 10. Você aprendeu isso na aula anterior. Aí vou fazer a decomposição do 36. Fazendo a decomposição de 36, 36 dividido por 2 dá 18, por 2, 9, por 3, 3, por 3, 1. Isso aqui é o mesmo que o log. Posso fazer 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Professor Tony, eu poderia deixar também nesse formato log de 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3? Sim, você pode também utilizar esse mesmo raciocínio. Então, vou explicar as duas formas. Se eu utilizar o log nesse formato de potência aqui no logaritmando, o que é que diz a propriedade? Se está multiplicando, separa somando. Essa propriedade aqui, multiplicando, separa somando. Então, posso fazer log de 2 ao quadrado mais log de 3 ao quadrado. E o que é que está acontecendo aqui? Eu tenho um expoente no logaritmando. Passa ele para frente e vai multiplicando. Então, posso pegar esse expoente, passar para frente, multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes o log de 2 mais 2 vezes o log de 3. Como já tem os resultados, eu vou substituir. 2 vezes 0,30 mais 2 vezes 0,48.
2 vezes 0,30 vai dar 0,60. Mais 2 vezes 0,48 vai dar 0,96. E 0,96 mais 0,60 vai dar, isso aqui é igual a 1,56, alternativa letra B. Esse é um formato, tá? Professor Tony, qual seria o outro formato? Olha, eu deixei aqui todos multiplicando. É só somar log de 2, mais log de 2, mais log de 3, mais log de 3, que também chega ao resultado. Valeu? Nesse exemplo 2, diz assim, sendo o log de 2 na base 10, valor tabelado, 0,30, e o log de 3 na base 10, que é 0,48. Então, podemos afirmar que o log de 1,8 na base 10 é igual a quanto? Simples. O que é que eu vou fazer, professor Tony, nessa questão? Você vai transformar esse valor decimal em uma fração. Isso aqui é o mesmo que log 1,8 pode ser 18 sobre 10, na base 10. Então, já transformei 1,8 em fração. Tirei a vírgula, movimentei uma casa, acrescenta lá o denominador 10. Professor Tony, eu posso simplificar esse valor aqui por 2? Pode, você pode simplificar por 2. Porém, acompanha comigo a ideia. Se eu simplificar por 2, aqui vai ficar 9 e aqui 5. E quando separar, eu não tenho log de 5. Então, não vai dar para fazer por esse caminho. Vai ser um pouquinho, dá para fazer, mas vai ser um pouquinho mais complexo. Então, qual é a ideia? Vou usar o raciocínio aqui, olha, da fórmula. O log do produto vai dar uma soma, é o que você está vendo aí. E se for na divisão, vai dar o quê? Vai dar diferença, ou seja, eu vou separar agora. Sempre que for divisão lá no logaritmando, vou separar subtraindo. Então vai ficar log de 18 na base 10 menos o log de 10 na base 10. Consegui construir a ideia pela propriedade lá quando for divisão no logaritmando. Mas, professor Tony, eu não tenho log de 18 na base 10. O que é que tem que fazer? Decompor. Decompondo 18, fazer aqui. 18 por 2 dá 9. 9 por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Isso aqui pode ser log de 2 vezes 3 ao quadrado ou 3 vezes 3. Vou fazer essa assim para modificar um pouco. Isso na base 10. Menos, já posso até transformar. Log de 1 na base B igual a 0 e log de B na base B. Epa, a base é igual ao logaritmando. Se é igual, o resultado é quanto? É 1. Então já posso substituir aqui direto, ó, por 1. E aqui fazer o quê? Usar a propriedade. O log do produto. Vou separar como? Vou separar somando. Então vai ficar log de 2 na base 10 mais log de 3 mais log de 3 menos 1. Observe que eu não coloquei a base porque a base é 10. E você já sabe que quando não aparece a base é 10. Log de 2. Já tem o resultado. A questão informou 0,30. Mais log de 3. 0,48. Mais log de 3. 0,48. Menos 1. Então, fazendo essa soma aqui, vai dar 0,96 mais 0,30 vai ficar 0,26 menos 1. A resposta é 0,26. Alternativa letra E. Valeu? No exemplo 3 diz assim: sendo o log de 2 igual a A, é correto afirmar que o log de 16 é igual a. Então, olha, primeira coisa a fazer, ele não deu um valor tabelado. Então, vou pegar aqui o log de 16 e vou decompor 16. 16 por 2
dá 8, por 2 dá 4, por 2, 2, por 2, 1. Então, isso aqui é o mesmo que o log de 2 a quarta, né? Posso até colocar 2 a quarta. Já que tem 4 vezes aqui a repetição do número 2, pode ser 2 a quarta. E usar uma propriedade aqui, ó. Quando o expoente está no logaritmando, passa ele para frente e vai multiplicando. Então vai ficar 4 vezes o log de 2. E quanto é o log de 2? A questão afirmou que o log de 2 é igual a A. Então vou trocar o log de 2 por A. 4 vezes A vai ser igual a 4A. Alternativa letra B. Simples? Nesse exemplo 4, irei falar de uma outra propriedade. Essa aqui é uma consequência da definição. Então, sempre que tiver uma base elevada a um logaritmo de mesma base, o resultado será o logaritmando. Então, muita atenção nessa estrutura de fórmula. Base elevada a um logaritmo de mesma base, o resultado será o logaritmando. Então, nesse tipo de questão aqui, ele pede o valor de n, né, sabendo que tem uma base elevada a um logaritmo e também a uma potência. O que é que eu vou fazer? Vou usar as propriedades da potência. Se eu tenho no expoente somando, eu posso separar, lembrando aqui da regrinha da potência, separar multiplicando. Então, a base é a mesma, tá? E vou separar os expoentes. Então, observe que eu usei a propriedade da potência, aquela produto de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Foi isso que eu utilizei aqui. Só que estava somando e separei multiplicando com a mesma base. Agora eu vou resolver separadamente. 2 ao cubo dá 8. Vezes, e vou utilizar agora a propriedade do logaritmo. Base elevada a um logaritmo de mesma base, o resultado será o logaritmando. Então vai ser 5. 8 vezes 5, 40. E acabou. Na letra B, observe que está subtraindo lá no expoente. Eu tenho uma base elevado, tá, a uma potência menos o log de 4 na base 5. Vou usar a propriedade da potência. Divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, é o que eu vou fazer aqui na letra B. A base é a mesma. Então, vou separar. Separando, vai ficar 5 ao quadrado. Como o expoente está subtraindo, vai ser dividindo. Então, vai ficar sobre 5 elevado ao log de 4 na base 5. Organizei. Então, primeira coisa, propriedade da potência. E agora vou resolver. 5 ao quadrado dá 25. Dividido. Quando tem uma base elevada a um logaritmo de mesma base, o resultado será o logaritmando, que nesse caso é 4. E aí, finalizou. Fácil? É isso aí. Na letra C, tem agora aqui uma multiplicação lá no expoente. A base é 7 e está multiplicando. Eu posso usar a propriedade, voltar aqui a propriedade do logaritmo, que é essa aqui, ó. Quando o expoente está no logaritmando, passa ele para frente e vai multiplicando. Então, se eu voltar, ele vai voltar como expoente do logaritmando. Então, vai ficar assim, ó, 7 elevado ao log de 3 na base 7. Isso elevado a 2. Voltei ele como expoente. E claro, lembrando da propriedade, o resultado será o logaritmando. Então vai ficar 3 ao quadrado, que é igual a 9. E aí já finalizou. E aqui, na letra D, eu tenho uma base elevada a um logaritmo de mesma base. Quando a base não aparece é 10, você já aprendeu. Então o resultado será o logaritmando, que vai ser 3. E aí finalizou. Temos aqui mais uma consequência da definição. Se eu tenho um log de A na base B igual ao log de C na base B, ou seja,
igualdade de logaritmos de mesma base, você pode usar a mesma técnica das equações exponenciais. O que fazer? Corta essa parte do logaritmo com a base e faz a igualdade dos logaritmandos. Então é o que eu vou fazer aqui nesse exemplo 5. Quero achar o valor de x e para isso eu tenho a igualdade entre os logaritmos. Perceba que na igualdade de logaritmo mesma base, eu posso cortar o logaritmo e a base e fazer a igualdade ao logaritmando. E já encontrei o resultado dessa equação. Lembrando que existe uma condição de existência, tá? Para o logaritmando tem que ser um valor maior que zero. Então, nesse caso, sim, x é maior que zero. Então, atende, tem a verificação. Aqui, na letra B, posso cortar, porque eu tenho a igualdade, mesma base, logaritmo, e fazer a igualdade dos expoentes. Então, x menos 1 igual a 6, passou para lá, x é igual a 6 mais 1, que é 7. A solução vai ser 7. Então, só ficar atento a esse detalhe. Igualdade de logaritmos de mesma base, corta o logaritmo e a base e faz a igualdade dos logaritmandos. Na letra C, tem aqui log de 2x menos 5 na base 3 menos log de 11 na base 3. Então, eu preciso organizar no formato da propriedade, deixando a igualdade de logaritmos de mesma base para poder cortar esse logaritmo. Então, vou passar para lá. Então, vai ficar log 2x menos 5 na base 3 igual ao log de 11 na base 3. Observe que consegui deixar ali a igualdade de logaritmos de mesma base. E aqui posso cortar a base de logaritmo e fazer a igualdade dos logaritmandos. E vou resolver uma equação do primeiro grau normal. Passando 5 para lá, 2x é igual a 11 mais 5 dá 16. Se está multiplicando, passa dividindo, então x é igual a 16 dividido por 2, que é igual a 8. Achei o valor de x, lembre-se que, como é uma equação, eu tenho que verificar se vai atender ou não a condição. A condição para o logaritmando é que tem que ser um valor maior que zero. Então, se substituir o 8, 2 vezes 8 dá 16, 16 menos 5, você já sabe que vai dar um valor maior que zero. Então, atende a condição, a solução vai ser igual a 8. Já na letra D, já tem uma igualdade de logaritmo mesma base, posso cortar. X ao quadrado menos 4 é igual a 3x. Passou para o primeiro membro, x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a 0. Então, deu uma equação do segundo grau, posso fazer Bhaskara x1, x2, ou soma e produto. Se for pela soma, vai ser 4 mais menos 1, e o produto 4 vezes menos 1. 4 mais menos 1 vai dar 3. Lembrando que o sinal vem sempre contrário. 4 vezes menos 1 vai dar menos 4, que vai ser esse valor de C. Mas você pode sim fazer pela fórmula de Bhaskara. Então, x1 vai ser 4 e x2 menos 1. Encontrei os dois resultados, de x1 e x2. Se substituir, por exemplo, o x2, que deu menos 1, 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. Não pode ocorrer lá no logaritmando negativo, porque tem que ser um valor maior que zero pela condição. Então, isso aqui já é falso. Isso aqui já é falso. Substituindo 4, então 4 ao quadrado 16, 16 menos 4, ali vai dar 12. Então, já atende. 3 vezes 4, 12. Atende também. Então, a solução vai ser apenas o número 4. E aí, finalizou. Não esquece, nas equações, você tem que verificar, porque tem a condição de existência para o logaritmando e para a base. Para o logaritmando, maior que zero. Para a base, maior que zero e diferente de 1. Temos uma nova fórmula que se chama mudança de base. Como é que ocorre essa mudança de base? Então, eu tenho aqui um log de A na base B e quero fazer a mudança de base. Como é que isso ocorre? Então, você vai pegar, criar uma nova base, vou chamar de base C, sendo uma divisão. Então, vai ser uma divisão, a base sendo C, e o logaritmando
vai ser o logaritmando do primeiro logaritmo, e o b, que era a base, agora vai ser logaritmando do logaritmo que está no denominador. Então, sempre que for uma mudança de base, você vai pegar a nova base, que no caso eu chamei aqui de c, e o que era antes logaritmando e base, fica tudo logaritmando, em cima e embaixo, tá? Vamos aprender isso aqui na prática. Eu tenho aqui no exemplo 6, transforma em logaritmos de base 5. Ele já informou a base, só que na maioria das questões não vai informar a base, eu preciso identificar isso na questão, e na questão eu vou ter que fazer mudança de base porque não vou encontrar saída, tá? Então vai ter que ter uma percepção maior. Só que aqui, como estamos praticando, eu já informei que base eu quero transformar. Então, se eu quero transformar na base 5, eu vou colocar uma fração, olha, sendo um logaritmo, com a base 5 que eu quero transformar. Lembrando que o logaritmando aqui vai ficar em cima e a base passa a ser o logaritmando lá do logaritmo denominador. E já deixei montado, já fiz a mudança de base. Isso se chama mudança de base. Então, observe, coloquei a base 5 e o logaritmando ficou sendo o logaritmando do primeiro logaritmo, do numerador, e o 3, que era a base, passou a ser logaritmando do logaritmo lá no denominador. O mesmo vou fazer na letra B. Qual é a base? Eu quero transformar isso aqui na base 5. Então vai ficar log de 5 na base 5, dividido pelo log de 2 na base 5. Fiz a mudança de base, porém é um detalhe. Observe que aqui o logaritmando é igual à base. Eu posso usar a propriedade, que vai ser quanto? 1. Então vou desenvolver. Vai ficar 1 sobre o log de 2 na base 5. Essa é a resposta. Nesse exemplo, pede para transformar em logaritmos decimais. Então, para transformar em logaritmos decimais, eu vou usar a propriedade da mudança de base. Qual vai ser a base? Base 10. Então, vai ficar log de 7 sobre o log de 3. Oxi, cadê a base, professor? Lembra que quando não aparece a base é 10? Montei. Na letra B, fazendo a mudança de base, vai ficar log de 10 sobre o log de 2. Lembrando, quando a base não aparece, a base é 10. Então aqui aparece, ó. Posso colocar, se não aparece, posso colocar 10. Então, log de B na base B vai ser igual a 1. 1 sobre o log de 2. E aqui finalizou. Então, fica atento em algumas questões que vai envolver mudança de base.